significa o Estado sou eu. Essa frase supostamente teria sido dita pelo rei francês Luís XIV, um rei absolutista que viveu no final do século XVII. Né? E é bem interessante que, como rei absolutista, ele concentrou todo o poder do Estado na sua pessoa. Por isso ele disse, o Estado sou eu, né? O poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo eram a pessoa do rei. Né? Talvez você esteja pensando em alguma pessoa, hoje, eu não estou falando de ninguém. Estou falando do rei Luís XIV, do século XVII, né? No tempo absolutista. E bem interessante que ele construiu o Palácio de Versalhes, né? É hoje aí uma das grandes visitas turísticas da Europa, né? Se você tiver a oportunidade, vá. Você vai ver que você pode contar lá, tem 700 quartos nesse palácio. E ele foi chamado de Rei Sol, porque na construção do palácio, ele idealizou, né, ou na verdade reforma, porque ele ampliou o palácio, mas ele idealizou de tal maneira que os nobres, eles moraram nesse palácio, e esses nobres, eles estavam dispostos ao redor do rei. Então, por isso, Rei Sol. Então, toda a nobreza, ela se colocava ao redor do rei, porque do rei emanava a luz. Olha só, gente, o sujeito, né? Era assim que ele se considerava, era assim que ele se apresentava, era assim que ele se imaginava. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 4. Nós vamos ver que esse coração não é somente do rei Luís XIV. Teve um rei, na época de Daniel, que também se colocou assim, e nós vamos ver que esse coração não é somente desses dois reis, é de muita gente, é o nosso coração. Daniel capítulo 4, nós estamos expondo aqui o livro do profeta Daniel. Nós já vimos o capítulo 1 até o capítulo 3, né? Nós vimos no capítulo 1 que o Senhor, ele pune a idolatria, Deus tratando exatamente com Israel, como ele havia anunciado pelos profetas, ele havia anunciado pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias, e de fato ele cumpriu o que ele disse. Ele puniria a idolatria do seu povo, mas aos fiéis de Israel, que foram levados para a corte babilônica, Deus então ele favoreceu. Nós vimos isso aqui. Nós vimos no capítulo 4, a partir do capítulo 4, que agora Deus ele vai tratar com o reino babilônico. Capítulo 2 e 3, nós vemos esse tratar de Deus. Deus soberano, ele começa a tratar com a corte babilônica, ele começa pelo rei, né? Ele dá um sonho ao rei, o sonho de uma estátua, e através desse sonho, nós vemos que Deus está dizendo com todas as letras que unicamente Deus, é o Deus verdadeiro e dono de toda sabedoria e poder. E Ele mesmo levantará um reino que não passará, esse reino será eterno. Nós vimos isso. Nós vimos no domingo anterior, no capítulo 3, quando os amigos de Daniel são jogados na fornalha, né? Nós vimos que o Deus Altíssimo tem todo o poder para salvar aqueles que nele confiam. Nós vimos que Deus está se revelando à corte babilônica, e Ele está dizendo que Ele, somente Ele, é o Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo, e portanto, soberano sobre todas as coisas. Deus, ele confronta, no capítulo 12, ele confronta os deuses babilônicos, né? Nós vimos lá os deuses da sabedoria, né? Através do sonho, que ninguém podia interpretar, né?
maiores sábios da Babilônia não conseguiram interpretar. Por quê? Porque somente Deus é o Deus de toda a sabedoria. No capítulo 3 nós vimos que Deus ele confronta o poder do império. O império ele se colocava como aquele detentor do poder de vida e morte, de decretar a vida e a morte de quem eles queriam. Mas Deus ele mostra que na verdade é Ele que tem esse poder. É o Deus Altíssimo que tem o poder de decretar vida e morte. E agora no capítulo 4? O que acontece? É incrível o que acontece aqui. A gente vai ver que o rei tem um outro sonho. Esse rei gostava de sonho. Ele tem um outro sonho. E nós vamos ver que sonho que é esse. Mas, através dessa narrativa que Daniel agora conta para a gente, guarde desde já o que essa narrativa traz para a gente. E em poucas palavras, essa narrativa vai falar para mim e para você. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Nós vamos entender o que isso significa. Como é uma narrativa longa, nós vamos ler à medida que expomos o texto. Vamos começar do verso 1 até o verso 18. Diz assim: O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem divulgar os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino que dura para sempre, e o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me deixou impressionado. Deitado na minha cama, os pensamentos e as visões da minha mente me perturbaram. Portanto, eu expedi um decreto de que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores, e lhes contei o sonho, mas não puderam interpretá-lo. Por fim veio à minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, conforme o nome do meu Deus, e que tem o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Ó Beltesazar, chefe dos magos, sei que tens o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Conta-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões do meu sonho. Quando estava na minha cama, eu olhava e via uma árvore no meio da terra, e ela era muito alta. A árvore cresceu e se fortaleceu, e a sua altura chegou até o céu, e era vista até os confins da terra. Sua folhagem era bela, e seu fruto era tanto que havia sustento para todos. Os animais do campo achavam sombra debaixo dela, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a criatura se sustentava dela. Tive essas visões no meu sonho, deitado na minha cama, e vi uma sentinela, um ser santo, descendo do céu. Ele clamou bem alto e disse assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze no meio da grama verde do campo. Seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da grama da terra como os animais. Seja mudada a sua mente, que deixará de ser humana, lhe seja dada mente de animal, até que se passem 7 tempos. Esta sentença é por decreto das sentinelas e por mandado dos santos, a fim de que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até é mais humilde dos homens constituir sobre eles. Eu, rei Nabucodonosor, tive esse sonho. Tu, Beltesazar, diz a interpretação, porque nenhum sábio do meu reino pôde me revelar a interpretação. Mas tu podes, pois tens o Espírito dos deuses santos. Amém. Pai eterno, estamos diante da tua sagrada palavra. Por favor, inclina o nosso coração e mente ao Senhor, e nós te ouviremos, e Cristo será exaltado. No nome dele nós oramos. Amém.
Olhe para o céu. O rei Nabucodonosor tem um novo sonho. E nesse sonho, a gente vê que o Deus Altíssimo, ele envia o seu decreto. Ele envia o seu decreto para o rei. No verso 1 e 2 é interessante porque a gente vê que o rei ele decide divulgar as obras que o Deus Altíssimo fez para com ele. Ele, no sonho anterior, ele começa contando o que aconteceu e depois que ele decide divulgar. Aqui não, ele já começa de antemão. Interessante, já mudou alguma coisa, né? Ele já começa querendo exaltar o Deus Altíssimo. No verso 1, nós vemos que ele conclama quem? Olha o verso 1 aí, olha aí na sua Bíblia. Povos, nações e línguas. Não é? Aqui ele está conclamando aquele mesmo grupo que no capítulo anterior foi chamado para adorar a estátua. Lembra? Todos os povos, todas as nações e todas as línguas deveriam vir até Nabucodonosor e adorar a estátua que ele havia feito. Agora é diferente. Ele chama povos, nações e línguas. E ele chama essas pessoas para que reconhecessem o Deus Altíssimo. O tratar de Deus na corte babilônica já está mudando algumas coisas ali. O reino do Deus Altíssimo, conforme ele mesmo se revela, é eterno. Perceba como Nabucodonosor coloca aqui a respeito do reino de Deus. No verso 3, depois ele conclamar as pessoas e chamar Yahvé, o Deus de Israel, de Deus Altíssimo, ele diz quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino que dura para sempre. É interessante, porque na estátua, ele viu muito bem que os reinos da terra são temporais, são passageiros. Mas ele vai ver agora que tem um reino que esse não passa. O reino do Deus Altíssimo, ele é eterno, o seu domínio é de geração em geração. E aí então, no verso 4 até o verso 7, Nabucodonosor, ele diz o verso 4, né, que ele está sossegado em sua casa e próspero no seu palácio. Né? Interessante, né? Cuidado quando você estiver sossegado na sua casa e próspero no seu palácio. Cuidado. Né? Às vezes a gente sonha com um momento como esse, mas é exatamente nesse momento que Deus mostra o nosso coração. Nabucodonosor então estava sossegado, lá próspero no seu palácio, mas aí nessa ocasião então Deus se revela a ele e ele tem um sonho. E novamente ele chama então quem? Ele chama os sábios da corte. Verso 6. Eles pedem um decreto e ele chama os sábios da Babilônia. E mais uma vez, verso 7, olha lá, os magos, os adivinhos, os astrólogos, os prognosticadores, e conta o sonho para eles. Mas mais uma vez, fracasso total. Mais uma vez, essas pessoas não conseguem revelar o sonho. Verso 8, por fim, então Daniel vai até o rei conta o sonho, não é? A Daniel, interessante no verso 8, que ele diz, Beltesazar, conforme o nome do meu Deus. Nabucodonosor nesse momento ainda não era crente, gente. Calma, não se anime com ele não. Ele ainda não havia reconhecido a soberania do Senhor, né? Mas de toda forma, ele reconhece que Beltesazar, ou Daniel, era diferente. Era diferente. No linguajar do rei, na perspectiva dele, no verso 9 diz, olha, ele tem o espírito dos deuses santos. Nenhum mistério é difícil para Daniel. Então, Daniel, me conta o sonho e a sua interpretação. E o sonho era que Nabucodonosor, ele viu uma árvore gigante, enorme,
né? É interessante que diz aqui no verso 10, ele viu uma árvore no meio da terra, e ela era muito alta. No verso 11 diz que essa árvore era tão alta, que chegava a tocar no céu. Irmãos, isso aqui é uma alusão à Torre de Babel. Lembra que eu mencionei para vocês que a Babilônia, ela se originou em Babel. Isso aqui é uma alusão a Babel. A Torre de Babel, ela também foi construída com esse propósito. Vamos tocar o céu e fazer o nosso nome memorável. Bem, que sonho estranho. O sonho de uma árvore, né? E aí, nesse sonho, ainda tem um ser, no verso 13, um ser santo descia do céu, e no verso 14 ele fazia uma proclamação interessante, né? Porque a expressão aqui é decreto. Foi decretado algo. E qual foi o propósito desse decreto? Olha lá o finalzinho do verso 17. Essa sentença é por decreto das sentinelas e por mandado dos santos, a fim de que os que vivem saibam o quê? Como é que está aí? O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui